Olá, boa noite, meus amigos da Casa de Birajara. Estamos aqui mais uma vez reunidos para a gente fazer o nosso estudo do Livro dos Espíritos, né? Essa obra aí tão fundamental da nossa doutrina espírita e que a gente, sem o estudo dela, a gente não entende nada da doutrina espírita, né? E por mais que a gente tenha aí 20, 30, 40, 50 anos de doutrina, toda vez que a gente lê o Livro dos Espíritos, a gente aprende uma coisa diferente, né? É um manancial aí inesgotável de aprendizado para a gente aprofundar, né, sobre os aspectos científicos, filosóficos, religiosos da nossa doutrina tão querida e tão multifacetada, né? Eu acho que o grande mérito aí da nossa doutrina é esse aspecto multifacetado, né? Ela permite que a gente tenha inúmeras reflexões, inúmeros pontos de vista, inúmeras abordagens que a gente consegue ir linkando até os nossos cinco princípios fundamentais, né? A gente diferencia a doutrina espírita das outras doutrinas espiritualistas a partir dos seus cinco princípios fundamentais que não são exclusividade da doutrina espírita, né? A gente gosta sempre de lembrar disso. A doutrina espírita não inovou com nenhum dos seus princípios, mas a diferença dela é linkar isso tudo num corpus doutrinário, né? Que é os princípios básicos são a crença na existência de Deus, a existência da alma e a sua imortalidade, a pluralidade dos mundos habitados e a pluralidade das existências, né? Aqui pelo meus dedinhos foram quatro, mas é porque no segundo eu falei dois, né? Então, todos esses princípios aí reunidos dão conta de definir, em resumo, o que é a doutrina espírita. Uma doutrina espiritualista que acredita na imortalidade da alma, que acredita que a alma possui inúmeras experiências carnais, então ela é reencarnacionista, ela acredita em Deus e ela acredita, inclusive, também na existência de vida de seres sencientes em outros orbes que não só o nosso planeta Terra, não só a nossa dimensão tridimensional aqui, que a gente conhece tão bem, né? Então temos o mundo espiritual, temos o mundo dos encarnados e temos os outros mundos aí que a doutrina espírita também nos dá notícias, né? E nos descreve e nos fala a respeito de como é então essa vida nesses planetas. Mas, enfim, isso foi só uma breve introdução para alguém que esteja desavisado chegando até aqui. Nós somos espíritas, então nós estudamos a obra de Kardec e algumas obras subsidiárias e a nossa base de crença é essa, tá? E então eu vou fazer só uma leitura para a gente fazer aqui uma ambiência espiritual, mesmo que estejamos assistindo, né, esse estudo aí em tempos diferentes. Eu estou gravando no momento, vocês vão assistir em outro, e algumas pessoas, inclusive, vão assistir a gravação. Mas eu acredito muito que isso não impeça que a gente construa, né, uma ambiência espiritual ao redor quando a gente está envolvido de alguma forma com o sagrado, né? Então, eu aqui sozinho na minha casa estou me conectando com o meu sagrado e eu acredito que isso comunicará com o sagrado de vocês quando vocês forem estudar e ver esse vídeo. Vamos parar de embromation, uma embromation do bem, e vamos começar. Então, é uma mensagem do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, o médium Francisco Cândido Xavier. É a lição 111. Granjeai amigos. Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Jesus, Lucas, capítulo 16, versículo 9. Vamos lá.
Meio esquisito aqui esse epígrafe, mas a gente vai seguir. Vamos para ver se a gente entende o que Jesus quis dizer com isso. Se o homem conseguisse, desde a experiência humana, devassar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam, o conhecimento e saúde, provém da bondade divina. E de que a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procede da injustiça. Não nos cabe particularizar, e sim deduzir com as concepções do direito humano que as concepções do direito humano se originaram da influência divina. Porque, quanto a nós outros, somos compelidos a reconhecer nossa vagarosa evolução espiritual do egoísmo feroz para o amor universalista, da iniquidade para a justiça real. Bastará recordar nesse sentido que quase todos os estados terrestres se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores, que no momento do ajuste não se mostram à altura da mordomia. Eis porque Jesus nos legou a parábola do empregado infiel, convidando-nos à fraternidade sincera para que, por meio dela, encontremos o caminho da reabilitação. O Mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isso é, a dilatar o círculo de simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessores. Se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem por meio da subida áspera da redenção. Se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, tivemos-la ontem, e faz-nos imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. É um tratado, né? Essa página aqui. Só 6 parágrafozinhos, mas que tem uma lição aqui profunda da nossa vivência espiritual. Vamos fechar os nossos olhos e buscar dentro de nós este lugar de paz, de tranquilidade, de comunhão com o alto. Paizinho querido, Deus dos nossos corações, pedimos a Tua misericórdia, Senhor, para com as nossas iniquidades, e que estejamos cada vez mais conscientes dos nossos privilégios e do quanto isso significa acréscimo de misericórdia, porque todos somos devedores da Tua lei, se olharmos o passado. Estejamos então, Senhor, com os pés fincados no presente, olhando para o futuro que desejamos, cada vez mais afinizados com os propósitos do amor universalista, como nos falou Emmanuel. Que possamos então bater as poeiras das sandálias e seguir sempre. Ilumina-nos nesses breves instantes em que estudaremos mais uma das suas mensagens sagradas para o nosso próprio crescimento e aproveitamento espiritual. Que os teus mentores amigos possam estar presentes, sempre, nos auxiliando e nos ajudando a melhor absorver os ensinamentos e confortando os nossos corações. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.
Eu vou falar hoje sobre um assunto que a espírita não gosta muito desse assunto, não, sabe? É um assunto assim, é besteira. Pressentimentos. É um assunto que pouca gente gosta, né, do espiritismo, assim, é um assunto que a gente quase não tem muita afinidade, a gente quase não gosta de dizer que está tendo um pressentimento, uma intuição. Mas o que que é isso, né? Existe mesmo? Fato ou fake, né? Intuição, pressentimento. Como é que a gente pode inserir essa ideia de pressentimento? Se a gente tem livre-arbítrio, né? Se a gente tem o poder sempre de decidir a nossa vida e, com isso, mudar todos os arranjos, né? Todos os nossos destinos. Como é que fica essa questão do pressentimento, né? O que que eu estou, então, pressentindo se o futuro ele a priori não existe, né? Ele ainda é uma coisa a ser construída, ele ainda é um devir, alguma coisa que a gente não sabe definir muito bem, né? Tem uma escritora, roteirista de TV e de mídias em geral, Adriana Falcão, que ela tem uma frase que volta e meia eu esbarro com ela na internet, que fala que a intuição é quando o coração dá um pulinho no futuro e volta, né? Eu gosto muito dessa definição, porque ela fala muito dessa coisa do nosso lado emocional, né? Não tanto do racional, né? Porque pelo racional a gente consegue, às vezes, elaborar, né? Fazer previsões do futuro, planejar o nosso dia, planejar o nosso mês, o nosso ano, né? A gente consegue, e isso não é exatamente um pressentimento, é uma intuição, é a nossa vontade dizendo o que a gente quer que aconteça, da forma como a gente quer que aconteça, né? E tem um ditado latino, um tanto quanto incisivo e talvez cruel, que fala que se você quer ver Deus rindo da sua cara, imagina se isso é possível, conte seus planos a Ele. Né? Tô falando dessa imprevisibilidade da vida. Né? E aí é mais uma coisa para a gente inserir aí nesse caldo. Né? A vida é extremamente imprevisível. Né? A única permanência, se a gente pode dizer assim, é a constante impermanência. Né? O budismo também é uma filosofia também que fala muito disso, né? Dessa questão da impermanência. A gente acha que está tudo sob nosso controle e às vezes no átimo de segundo toda a vida muda, todos os planos. E é da própria riqueza da experiência de estar vivo, né? Da própria riqueza de ser um espírito imerso no psiquismo divino e crescendo e avançando e continuando. Né? Então, a pergunta 522 que o Kardec faz aqui para os espíritos, o nosso estudo hoje é um pouquinho, é bem curtinho, é só da pergunta 522 até 524. E aí, a pergunta 522, o Kardec faz assim: o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Então, previamente ali a gente sabe que os espíritos vêm desenvolvendo essa ideia, né? O nosso capítulo está falando justamente da influência do mundo espiritual, no mundo corporal, né? Então, previamente, essas ideias foram trabalhadas, da ideia de que a gente tem um espírito protetor que nos acompanha e que nos auxilia no nosso crescimento, e que nos dá conselhos, e que nos resguarda de algumas situações, intercede por nós, né? E, e aí ele já está lançando aí a hipótese, né, de que o pressentimento vai ser um aviso do espírito protetor, né? Então ele está trabalhando essa tese, mas ele quer validar essa tese, né? Um aviso do espírito protetor ou é outra coisa? É algo mesmo que a gente consegue sondar o futuro, né? O nosso coração dando um pulinho no futuro e voltando? É possível isso? Ou é algo interno nosso, né? Então ele já está ali tentando dar uma direcionada,
mas vamos ver o que os espíritos responderam, né? É o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Aí ele começa aqui a palmilhar o caminho para uma outra explicação. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais da sua existência. Isso é, do gênero das provas a que se submete. Tendo estas caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas. E esta impressão que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna pressentimento. Então, o que ele está dizendo aqui? Que lá, quando a gente está fazendo o nosso planejamento reencarnatório, né, antes de nós reencarnarmos no mundo corporal, existe essa fase, esse momento, em que a gente planeja a nossa próxima reencarnação. E a gente faz aí uma breve digressão só para falar que não são todos os espíritos que conseguem ter voz, né, digamos assim, na condução da sua existência. Quanto mais lúcido o espírito, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral, mais evoluído ele for, aí sim ele consegue, junto com os mentores e com os tutores espirituais, fazer as suas escolhas, né? Mas de alguma forma é dado ao espírito saber de antemão o que está por trás ali da sua reencarnação, né? Quais são as pessoas com quem ele vai reencarnar, quais são os desafios que ele vai se defrontar, né? Qual é a sua dor, a sua grande questão que ele está trazendo aí das vidas anteriores para tentar burilar e depurar, né? Então, de uma certa forma, no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, se é que a gente pode dizer assim, a gente tem essas informações na nossa memória ali perispiritual, né? Do que a gente foi, de onde que a gente, para onde que a gente vai e do caminho que a gente precisa percorrer para chegar nesse destino. Então, o que esses espíritos estão dizendo é basicamente isso. O pressentimento, ele tanto é um aviso do espírito protetor, como é um recadinho ali do nosso subconsciente, do nosso inconsciente, perdão, do nosso subconsciente de verdade, nos dizendo sobre o que é que nós planejamos na nossa vida espiritual para a nossa reencarnação, né? É basicamente um insight que a gente tem ali, uma memória de alguma forma. Então, isso vem como se a gente estivesse prevendo o futuro, né? A memória do futuro, se é que a gente pode dizer assim. Pergunta 523. Acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre algum tanto vagos, que devemos fazer na incerteza em que ficamos? Essa é a grande questão, né, do nosso pressentimento. A gente tem alguns problemas aí, né, porque a gente vai ficar escravo desse nosso pressentimento. E como que a gente sabe se esse pressentimento é um pressentimento? Se ele de fato é um conselho de um bom espírito, se ele de fato é uma memória do futuro, né, um registro aí do que a gente tem de planejamento reencarnatório que a gente consegue acessar. Quando a gente reencarna, que a gente é colocado o véu do esquecimento, ele tem uma função ali, né, justamente de nos colocarmos zerados, né, para que a gente consiga reconstruir alguns padrões, né, a gente consiga reeducar a nossa mente espiritual ali
para um caminho mais equilibrado, né? Um caminho mais afinizado aí com esse amor universalista que a gente leu na mensagem inicial do Emmanuel. Perdão. Então, a gente não tem que ficar tentando vasculhar sempre o nosso subconsciente, ah, e entender que é, o que não é, sabe, procurar saber qual é o nosso planejamento espiritual, né? Essas coisas, elas têm mais valor quando elas são espontâneas, né? É aí que a gente percebe a função delas na nossa vida, né? E aí, às vezes, a gente nem se dá conta de que aquilo é um pressentimento, de que aquilo é uma intuição. É alguma coisa que a gente percebe num nível bem periférico assim, na nossa mente. E às vezes, quando a gente vê acontecendo, a gente fala, putz, bem que eu pensei nisso. Às vezes não, às vezes é uma coisa óbvia, mas o importante é que isso venha espontaneamente, né? Isso tem muito mais valor, né? Mas os espíritos respondem a Kardec: quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito, ou ora a Deus, soberano de todos, e ele te enviará um de seus mensageiros, um de nós. Então é isso, assim, a gente está na dúvida a hora, né? Que aí às vezes a gente chega lá na hora que a gente está orando ali, aí a gente tem aquela intuição com o nosso mentor e ele fala: olha, meu chapa, né? Não é para você saber isso aqui não, né? E aí, ok, tudo bem, a gente não precisa saber disso, né? O nosso desafio é justamente aprender, né? A gente às vezes não tem essa informação ainda no nosso repertório espiritual, é que a gente precisa justamente aprender essa nova realidade emocional, espiritual que a vida está trazendo para a gente, né? Tem uma amiga que ela conta que ela foi num tarólogo, uma cartomante, não sei. E aí, pouco antes dela entrar, a taróloga pediu para ela aguardar um momento, ela ficou aguardando. E aí, quando ela entrou na sala, a taróloga, astróloga, enfim, falou para ela: olha, você vai me desculpar, mas eu não vou poder abrir o jogo aqui para você não, porque o seu mentor apareceu para mim e ele disse que eu não posso fazer isso. É fato real, tá, gente? Uma colega, inclusive, do movimento espírita. Não sei nem se em algum momento ela vai ouvir aqui, se ela ouvir, ela vai reconhecer. Eu peguei esse relato aí que ela fez no Facebook e acredito que seja real, eu não faria um falso testemunho da própria vida, né? Mas, pra gente ver, né? Às vezes o que a gente precisa é não saber. Mas, em a gente tendo acesso, que a gente faça o melhor uso desse pressentimento. Não é ficar ali aquele pressentimento gritando, aquela situação óbvia e a gente não querendo olhar, né? Então, vamos aprender também os nossos limites, aprender também a se conhecer, a saber o que é um pressentimento, o que é uma intuição, o que é um desejo. Às vezes a gente confunde um pouco a questão do desejo, que é tanto que uma coisa aconteça, a gente fica achando, eu tenho um pressentimento que vai acontecer. Não, é só desejo, né? Então, quanto mais a gente buscar essas respostas dentro da gente, mais fácil vai ficar dessas mensagens, né, ficarem claras. Então, agora a última pergunta aqui, 524. Os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devamos adotar nos assuntos da vida particular, né? Então, é só sobre a insustentável leveza do ser, né? Aquelas coisas genéricas da filosofia, aquelas questões filosóficas profundas, ou é o procedimento do nosso dia a dia, né? Às vezes a gente, nas pequenas decisões do dia a dia, a gente está lidando com grandes dilemas morais, né? E aí a resposta dos espíritos: tudo. Ou seja, esses avisos eles podem dizer respeito a tudo, tanto das questões filosóficas profundas quanto das questões da nossa vida cotidiana. Eles se esforçam para que vivais o melhor possível, mas quase sempre tapais os ouvidos aos avisos salutares e vos tornais desgraçados por culpa vossa.
Acho que foi o espírito Meimei, uma vez, numa, numa confraternização espiritual que eu estava presente. Tentando lembrar, acho que foi Meimei que falou isso. Ela, através de uma médium, ela falou alguma frase do tipo: nós ofertamos, de jeito lúdico dela, sempre lápis coloridos para vocês pintarem as suas vidas, mas vocês insistem em desenhar em preto e branco, né? Profundo. Então, um pouco disso aí que os espíritos estão falando, né? E aí o Kardec continua aqui, faz um breve comentário. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência, que fazem ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Eles estão ali, no nosso ouvidinho, a gente não ouve o que eles fazem, intuem alguém que está perto, para que a pessoa fala para a gente aquela situação que eles estão querendo nos intuir. Examine cada um as diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que se não aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos se os houver escutado, né? Então, são essas as nossas breves reflexões desses 3 breves perguntas do Livro dos Espíritos, mas que nos trazem aí alguns direcionamentos sobre a questão dos pressentimentos, né? Então, gostaria de agradecer a atenção de vocês, a paciência. Espero que eu não tenha falado muita besteira. Espero que eu tenha sido útil no esclarecimento. E então vamos proceder ao encerramento aqui do nosso estudo, fazendo uma prece de agradecimento. Obrigado, Senhor. Portanto, por sempre nos atender nas nossas necessidades mais profundas. Através dos seus anjos tutelares, dos nossos mentores amigos, através da nossa rede de fraternidade, que, como nos lembrou Emmanuel muitas vezes, são provenientes de encontros infelizes do passado, mas que a tua misericórdia nos reúne sob o véu do esquecimento para nos dar mais uma chance, e mais uma chance, e mais uma chance, até que possamos caminhar todos juntos de coração uníssono com esse amor universal que propaga de ti. Proteja-nos hoje e sempre, Senhor, a tua paz. Que assim seja, graças a Deus.